Gênesis 19. Eu vou ler a partir do versículo 14. Mesmo assentados, acompanhe a leitura, versículo 14 em diante. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e estiveram na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das suas ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Certa vez, pregando em uma cidade, depois de uma mensagem inflamada, de um culto efervescente, no término do culto, estando já à porta, cumprimentando os irmãos, uma mulher chegou para mim, membro da igreja, e disse: pastor, o sermão foi maravilhoso, desafiador, exortativo, avivou nossos corações, animou-nos a pregar o Evangelho. Mas, pastor, se durante o tempo em que o senhor aqui estiver, a igreja não crescer, não se entristeça. Afinal de contas, crescimento de igreja atrai problemas, assim ela disse. Quanto mais pessoas se chegam à igreja, maiores são os problemas. E eu me entristeci muito com a fala daquela mulher, pela visão missionária que ela possui, ou que possuía.
Infelizmente, queridos, não é diferente de muitos de nós. Por que não pregamos o Evangelho? Por timidez? Qual o motivo de não pregarmos o Evangelho? Ló é um exemplo de um cristão que perdeu a sua paixão missionária. Um homem que conhecia Deus, mas que perdeu a sua paixão missionária. Perdeu a chama ardente no coração de anunciar o seu Deus. Para onde foi? Ló era órfão. Foi morar com seu tio Abraão, o mesmo a quem Deus disse: "Se tu uma bênção". Ló fica rico com seu tio. E em dado momento, em virtude do seu crescimento material e divergência entre os pastores dos seus rebanhos, Ló resolve então partir e distanciar-se de seu tio. Ló olha a seu redor e observa Sodoma. Ló ainda era solteiro e para lá vai. Lá em Sodoma, Ló se casa. Era o único estrangeiro na cidade. E após sua saída de Sodoma, Ló vai para Zoar com suas filhas. Acaba se tornando avô de seus próprios filhos. E a história de Ló se encerra ali. Segunda de Pedro 2, 7 e 8 nos diz que Ló era um homem justo, um homem que conhecia Deus, mas que não fez diferença nenhuma estando em Sodoma. Que tristeza, que tristeza. Ló perdeu sua paixão missionária. Perdeu porque a cidade pereceu. E esse é o resultado na vida dos outros quando nós perdemos a nossa paixão missionária e deixamos de anunciar Deus aonde passamos. Ló perdeu sua paixão missionária porque perdeu a sua autoridade espiritual. Versículo 14 nos diz que Ló, ele, após ser orientado e exortado pelos anjos, Ló vai aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e diz a eles: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas quando Ló fala isto aos seus genros, eles acharam que ele estava gracejando com eles. Ló, quando fala de verdades espirituais, ele não é levado a sério. A nossa fé enfraquece quando sufocados pelo meio em que vivemos. Ló morava numa cidade perversa e pervertida, onde o pecado alcançou a medida da tolerância de Deus. E Deus determina destruí-la, lançar juízo sobre ela. Apenas Ló estava ali como testemunha de Deus naquele lugar. Ser diferente num contexto
contrário, às vezes nos leva a nos intimidarmos, a nos acanharmos e a nos silenciarmos. Ló se silencia, a sua fé se enfraquece. A nossa fé enfraquece quando objetivamos apenas o material, quando olhamos apenas para o lutar para se ter algo e não nos importamos com a nossa fé, com as nossas convicções e com os valores espirituais do reino de Deus. Há tantas pessoas que eram pessoas tão devotadas, tão fortes espiritualmente, mas que passaram a idolatrar o mundo e as coisas do mundo. E aos poucos, o seu fervor espiritual foi se perdendo. E ele já não fala mais de Jesus. Ele não compartilha mais verdades espirituais. Ele já não compartilha ou testemunha suas experiências com Deus. Deus se tornou para ele uma crença e não um relacionamento. Sodoma e Gomorra, cidade que Ló escolheu para morar, fora a cidade escolhida por Ló. Ló escolheu viver perigosamente próximo a uma cidade pecaminosa. Não levou em conta os riscos que aquilo poderia lhe acarretar a vida. A nossa fé enfraquece quando nós flertamos com o pecado e quando somos absorvidos por ele. Ló caiu na bebida. Estando já em Zoar, bêbado, ele acaba tendo relações com suas filhas. Comete incesto. Se torna avô de suas filhas, de suas netas. Ló deixou sua autoridade espiritual enfraquecer. Cuidado. É necessário que eu e você olhemos para dentro de nós mesmos e analisemos até que ponto o mesmo também não está acontecendo conosco. Cuidado. Às vezes o esforço diante das dificuldades da vida te leva a olhar apenas para o material, para suas necessidades materiais ou para suas vaidades. Cuidado. Talvez você não esteja observando, mas é possível que seu coração esteja esfriando. Ló perdeu sua paixão missionária na medida em que sua autoridade espiritual enfraqueceu. Mas Ló também perdeu a sua paixão missionária porque deixou de testemunhar a sua cidade. Ló se calou. O sal se torna insípido, sem sabor. Ló não fez diferença.
se tornou infrutífero. Ló não testemunhou. Precisamos ouvir o clamor da nossa cidade. Interessante que o texto de Gênesis diz que os pecados de Sodoma, o clamor da cidade de Sodoma, chegou aos céus. Como testemunhas de Deus neste mundo, nós precisamos ouvir o clamor da cidade. Quais são os sons da nossa cidade? Quais são as vozes que ecoam na nossa cidade? Mas se tapamos os ouvidos, se fechamos nossos olhos, não ouvimos e não vemos o que ocorre ao nosso redor, nos acomodamos, ficamos indiferentes e não fazemos diferença. Até que ponto nos importamos com os outros? Até que ponto você se importa com seus parentes que ainda não conhecem a Jesus como Salvador e Senhor? Até que ponto você se importa com seus vizinhos, com sua cidade, com seu estado, com seu país? Se você não ora por eles, se nas oportunidades que você possui, você não testemunha a eles, alguma vez na sua vida você compartilhou o que Deus tem feito na sua vida? As pessoas com quem você se relaciona já ouviram alguma história sua do que Deus tem feito na sua vida? Em alguns lugares por onde passei, eu comecei a observar uma coisa. Na casa de alguns crentes aonde fui visitar, às vezes eu saía de lá com o coração pesado. Sabe quando você conversa com algumas pessoas e aquela conversa parece que tira a energia de você? E você sai daquela conversa com peso. Algumas visitas que eu já fiz a crentes me fizeram sentir isto. Saía dali pesado. Não por ouvir os problemas daqueles irmãos, mas por ouvir às vezes só críticas, só críticas, só críticas. Um olhar negativo para tudo. E eu então comecei a observar que quando eu visitava pessoas recém-convertidas, pessoas que estavam começando a sua caminhada cristã, a conversa era outra. Quando você senta com um recém-convertido, o que você escuta dela é: pastor, Deus fez isso, Deus está fazendo isso. E ele começa a falar do agir de Deus, das diferenças. Às vezes fala das lutas, das dificuldades no evangelho, no testemunhar, mas ele vive e ele mostra o que Deus está fazendo na vida dele. É diferente. E sabe o que eu decidi?
A partir daquele dia em que eu percebi essa diferença, eu pensei comigo, hoje eu tenho que fazer uma visita a alguém que vai ser difícil. Então eu ia visitar aquela pessoa e saía de lá às vezes com o coração pesado. E de lá eu ia visitar um novo convertido para me encher. Como é bom conversar com gente que tem paixão. Paixão pelo reino de Deus, paixão por Deus. Gente que quer mostrar o agir de Deus. Como é bom. Como é bom. Ló deixou de testemunhar na sua cidade. E o resultado disso foi catastrófico. A cidade pereceu. A cidade pereceu. Sua cidade pode perecer. Se a igreja não testemunhar. Quantas pessoas escravizadas. Quantas pessoas vivendo longe de Deus. Quantas pessoas enganadas pelo diabo. Cegas espiritualmente. Mortas espiritualmente. Necessitam do evangelho. Ló perdeu sua paixão missionária porque deixou de testemunhar em sua própria casa. Ló não conseguiu ministrar à sua mulher, nem às suas filhas, nem aos seus genros. Se não conseguimos ministrar em nossa própria casa, como ministrar fora. Eu estava lembrando-me de meu pai. Meu pai era um sapateiro. Quando eu conheci o Evangelho, em 1980, eu desejei muito que meu pai conhecesse também. Meu pai frequentava a igreja, mas não era um homem que se relacionava com Deus. Ele ia à igreja, mas ainda não havia confessado Jesus como seu Salvador e Senhor. Um dia, eu cheguei para o meu pai, eu trabalhava com ele na sapataria, e eu comecei a falar para o meu pai de Jesus. Meu pai, muito irado, virou-se para mim e disse assim: nunca mais me fale de Deus, da Bíblia, nunca mais. Pregue para mim. E aquela fala dele foi muito difícil de ser escutada. E eu, choroso, fui lamentar com minha mãe. Minha mãe virou-se para mim e disse: filho, você tem falado muito de Jesus para o seu pai. Inverta as coisas. Comece a falar mais do seu pai para Jesus. E aquilo calou meu coração. Me consolou. E me deu uma perspectiva diferente da situação. E eu comecei a fazer isso.
Comecei a orar pelo meu pai, com mais intensidade até. Um dia meu pai, já prestes a ter um problema grave de saúde, meu pai ele estava muito fechado, muito quieto. E a minha mãe começou a incomodá-lo, dizendo: Miguel, o que é que você tem? Você está estranho. E ele não queria conversa. Foram deitar e minha mãe mais uma vez perguntou e ele não quis falar nada. E de noite, em dado momento, minha mãe virou-se na cama, acordou. Meu pai estava encostado na cabeceira da cama, sentado. E aí minha mãe deu um basta. Minha mãe virou-se para ele e falou: ah, não. Você tem alguma coisa muito séria te preocupando. O que está acontecendo contigo, Miguel? Meu pai falou algo para minha mãe que até então ele nunca havia falado. Ele virou-se para minha mãe e disse assim: Maria, você sabe orar? E ela disse: sim, você sabe que eu sei orar. Então ore por mim, porque eu não estou bem não. Para um homem falar isso é algo raro. Para o meu pai falar isso era algo mais raro ainda. É porque ele não estava bem mesmo. Eu acredito sinceramente que isso era um mover de Deus no coração dele. Algo começou a acontecer dentro do meu pai naqueles dias. Talvez você olhe para a sua família e você não consegue enxergar essas pessoas convertidas. Ore por eles. Talvez você olhe para os seus filhos e os vê distantes. Ore por eles. Não ore pelos seus filhos apenas para que eles sejam bem-sucedidos na escola, no seu trabalho, no seu casamento. Ore para que eles conheçam a Jesus. Para que eles sejam convertidos, transformados e sirvam a Jesus. Ore pela vida espiritual dos seus filhos. E enquanto tem tempo, enquanto ainda são jovens, crianças, jovens, enquanto você tem condições de falar e ser ouvido, fale de Jesus a eles. Ensine-os o que você puder. E se eles já são adultos e já não se importam mais, ore mais ainda, para que Deus quebre as resistências espirituais, emocionais, ideológicas e leve-os a reconhecerem a Jesus como seu Salvador e Senhor. A sua oração pode. O texto nos diz que Ló só saiu de Sodoma porque Abraão orou por ele. Versículo 29 nos diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara.
a bênção de Deus recaiu sobre Ló por causa da oração de Abraão. A sua oração pode fazer diferença. Paixão missionária. Quando o povo de Deus ora, queridos, os céus se abrem, o inferno treme e coisas novas começam a acontecer. Você acredita nisso? Então repita. Quando o povo de Deus ora, os céus se abrem, o inferno treme e coisas novas começam a acontecer. E acontecem. E acontecem. Deus espera, sim, que eu e você testemunhemos do Evangelho. Você pode e deve orar pela sua cidade. Hoje de manhã cedo eu compartilhei aqui que durante a semana, ontem na verdade, eu estava dirigindo, peguei 2 jovens no centro da cidade. Quando eu movi o aplicativo para ver o destino da corrida, era para levá-las num templo bandista. E eu fui, ouvindo a conversa de ambas, as moças simpáticas, educadas. Parei na frente do templo bandista, lá no Santa Maria. Por sinal, um templo muito conhecido, um lugar que tem uma frequência muito grande. E fiquei surpreso, porque quando parei o carro e elas desceram, havia uma fila, devia ter uns 30 jovens ali naquela fila, esperando para receber um passe. Eu me demorei um pouco ali e fiquei orando por eles. Você pode fazer o mesmo. Você pode orar por pessoas nessa cidade. Você pode orar. Às vezes você passa de carro de noite pela cidade e em algumas esquinas você encontra travestis. Você pode passar e orar por aquele travesti. Peça a Deus por sua vida. Às vezes você está dirigindo, passa uma ambulância. Você já passou por uma experiência de estar dentro de uma ambulância? Alguém aqui já passou? É horrível. É horrível. Eu já estive dentro de uma ambulância, deitado numa maca daquela. É horrível. Todas as vezes que uma ambulância para, eu peço a Deus por quem está ali ou por quem eles estão indo buscar. Por misericórdia. Você pode orar. Você pode orar pelas pessoas que entram no seu comércio, pelas pessoas do seu condomínio, do seu bairro, da sua rua. Você pode orar. Essa semana eu parei com o carro em uma avenida. Uma senhora, sozinha naquele lugar. E ela não estava pedindo dinheiro, não estava pedindo ajuda. Ela estava distribuindo um folheto. E eu pensei, meu Deus, que ousadia dessa mulher. Eu fiquei admirado. Não era um grupo, ela estava sozinha fazendo aquilo. Às vezes você tem timidez, né, de entregar um folheto. Aquela mulher estava sozinha na rua.
Eu falei, meu Deus, que ousadia. E eu pedi isso para mim, Senhor, me dê essa ousadia, me dê essa coragem, essa capacidade de fazer. Porque às vezes nos retraímos. Minha oração nessa noite, num dia de missões, na nossa igreja, é para que o Senhor não nos deixe perder a paixão missionária. Que o nosso coração se aqueça, se inflame, que nosso amor pelas almas perdidas aumente e que nós nos unamos, não só em oração, mas em ajuda. Que nós nos unamos para proclamar Jesus como o único meio de salvação para o homem. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor com esse último louvor.